Olá, meus caros exploradores do invisível e guardiões da memória ancestral. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde as fronteiras entre o passado e o presente se esbatem, revelando os segredos mais profundos das tradições populares. Hoje, 18 de setembro, preparamo-nos para desvendar um dia que, à primeira vista, pode parecer um dia comum no calendário. Mas para aqueles que ousam olhar além do véu da rotina, ele revela uma tapeçaria rica de fé, de presságios e de mistérios que podem moldar o nosso futuro de maneiras que nem imaginamos. É um dia de elevação, de introspecção e de cautela, onde cada ato e cada pensamento tem um eco particular no universo. Este dia é tradicionalmente conhecido como o Dia de São José de Cupertino, um santo singular cujo nome evoca visões de milagres e de uma conexão etérea com o divino. Mas para além da veneração religiosa, este é também o dia dos voos secretos e do tecelão de destinos, um período em que a sabedoria popular nos ensina a observar os sinais, a honrar as tradições e a acautelarmos-nos contra atos que possam desequilibrar a balança da nossa sorte. É um dia onde a própria atmosfera parece mais leve, como se o ar estivesse impregnado da possibilidade de o extraordinário acontecer. No coração do seu significado religioso e espiritual, o dia 18 de setembro celebra São José de Cupertino. Nascido na pequena aldeia de Cupertino, na Apulia, em 1603, José foi desde cedo uma figura que desafiava as convenções. Era conhecido pela sua notável simplicidade, pela sua inocência quase infantil e por uma profunda dificuldade em aprender, que o tornava alvo de escárnio. No entanto, por trás dessa fachada humilde, residia uma alma de uma fé inabalável, capaz de transcender as leis da natureza. São José de Cupertino é o padroeiro dos aviadores, dos astronautas, mas, acima de tudo, dos estudantes que lutam com as provas e dos que buscam ascensão espiritual ou soluções para problemas aparentemente insolúveis. As pessoas voltam-se para ele com pedidos fervorosos. Os jovens em desespero antes de exames cruéis, os que procuram clareza mental para decisões difíceis e aqueles que anseiam por uma conexão mais profunda com o divino. A ele se pede a graça da superação, a capacidade de voar acima das dificuldades terrenas e de encontrar a luz onde tudo parece obscuro. Mas as raízes deste dia mergulham também em tempos mais antigos, antes da chegada do cristianismo. Neste período do ano, com o equinócio de outono a aproximar-se, muitas culturas pagãs celebravam a transição do verão para o inverno, a colheita e a preparação para os dias mais curtos. Havia rituais de gratidão à terra pelos seus frutos, invocações aos espíritos da natureza para proteção contra as forças escuras que se creem mais ativas com o declínio da luz. A ideia de elevação ou voo pode ter ressonâncias com antigos xamanismos, onde a alma, em transe, viajava para outros reinos em busca de sabedoria ou cura. Assim, neste dia, fundem-se a fé cristã e os ecos de uma espiritualidade ancestral, criando uma atmosfera única de maravilha e reverência. A história de São José de Cupertino é um testemunho notável de fé e de desafio ao que consideramos possível. Nascido como Giuseppe Deza, ele enfrentou uma infância e juventude marcadas pela doença, pela pobreza e por uma evidente dificuldade intelectual que o fazia ser desprezado por muitos. Várias tentativas de ingressar na vida religiosa falharam devido à sua aparente falta de aptidão. No entanto, a sua humildade e a sua inquebrantável devoção eram tão palpáveis que, eventualmente, foi aceite como irmão leigo pelos franciscanos conventuais. Foi dentro das paredes do mosteiro que o extraordinário começou a manifestar-se. José, apesar das suas limitações, demonstrava uma pureza de coração e um amor a Deus tão intensos que entrava em êxtases profundos e espontâneos. Durante a missa, em oração,
ou mesmo ao ouvir o nome de Jesus ou da Virgem Maria, ele era frequentemente erguido do chão, levitando a vários metros de altura, pairando no ar perante os olhos incrédulos dos seus irmãos e dos fiéis. Testemunhas relatavam que José se assemelhava a uma pena, desafiando a gravidade com uma naturalidade perturbadora. Imagine a cena. Um humilde frade, de semblante simples, que, de repente, eleva-se para o teto da igreja, ou paira sobre o altar durante a consagração. Os sinos do convento eram por vezes tocados para chamar os outros monges e os curiosos para testemunharem os seus voos. Em certa ocasião, durante uma procissão, São José levitou até uma oliveira, permanecendo nela durante horas, absorto em oração, para depois descer com a mesma suavidade. Esses milagres de levitação não eram atos isolados, ocorreram repetidamente, perante centenas de testemunhas, incluindo cardeais, nobres e até o Papa Urbano VIII. A Igreja, inicialmente, reagiu com cautela e ceticismo, submetendo-o a rigorosos interrogatórios e exames para descartar qualquer embuste ou influência demoníaca. José foi transferido de convento em convento, isolado para evitar a curiosidade das multidões e a distração dos seus companheiros. No entanto, a sua humildade e a autenticidade dos seus dons eram inegáveis. Ele aceitava todas as provações com serenidade, sempre atribuindo os milagres à graça divina e à sua indignidade. A sua vida foi uma jornada de fé pura, onde a capacidade de voar não era um espetáculo, mas uma expressão visível de uma alma totalmente entregue a Deus, um verdadeiro voo espiritual para além das amarras terrenas. A sua história ensina-nos que a verdadeira elevação não se mede pela inteligência ou pelo estatuto, mas pela profundidade da fé e pela pureza do coração. Agora, mergulhemos no livro dos sinais, onde a sabedoria popular nos oferece chaves para decifrar os desígnios deste dia. Na secção Sinais do Tempo e da Fortuna. Se o vento soprar forte do norte neste dia. Os antigos dizem que teremos um inverno rigoroso e prolongado. Preparem os agasalhos e as provisões, pois a estação fria não dará tréguas. O vento norte é um arauto de tempos duros e de desafios, se o orvalho for abundante ao amanhecer. A terra promete generosidade. Um orvalho intenso nesta manhã é um sinal de boa colheita no próximo ano e de prosperidade para os campos e os jardins. A umidade é bênção. A abundância de folhas secas caídas ao chão. Se as árvores já desnudam os seus ramos em grande número, o outono será longo e o inverno chegará mais cedo. É um convite da natureza para a introspecção e para a preparação. Ver muitas aranhas a tecer teias logo pela manhã. É um presságio de fortuna e de boas notícias financeiras a caminho. As aranhas são as tecelãs do destino, e as suas teias são redes que capturam a prosperidade. Não as matem. Se o céu estiver limpo e azul. Os próximos dias trarão tranquilidade e clareza para os seus pensamentos e decisões. Um céu sem nuvens neste dia reflete uma mente serena e um caminho desimpedido. Encontrar uma moeda virada para cima. É um sinal de que a sorte financeira está do seu lado. Apanhe-a e guarde-a como um amuleto, pois ela atrai mais riqueza para o seu bolso. Perder algo valioso de forma inesperada. Este dia adverte para a necessidade de atenção às suas posses e finanças. Pode ser um prenúncio de pequenas perdas, ou de um período em que terá de ser mais cauteloso com os seus gastos. Um pássaro cantarolar junto à sua janela. Boas notícias chegarão em breve, talvez de alguém distante. O canto dos pássaros é a melodia do destino, trazendo alegria e esperança. Os sonhos na noite de 18 para 19 de setembro. Nesta noite, o véu entre os mundos torna-se mais fino, e os sonhos são portadores de mensagens profundas. Sonhar que está a voar. É um sinal poderoso de libertação, de superação de obstáculos e de ascensão espiritual.
indica que está prestes a alcançar um novo patamar de compreensão ou a libertar-se de algo que o prendia. Tal como São José, a sua alma busca a elevação. Sonhar com colheitas abundantes, frutos e alimentos. Prenuncia prosperidade, abundância e sucesso nos seus empreendimentos. O universo está a dizer-lhe que os seus esforços serão recompensados. Sonhar com água límpida e corrente. Simboliza purificação, renovação e clareza emocional. É um convite para deixar para trás as mágoas e fluir com a vida. Sonhar com caminhos desconhecidos ou labirintos. Pode indicar um período de incerteza ou a necessidade de tomar uma decisão importante. Os seus guias estão a pedir-lhe para refletir e procurar a sua própria verdade. Sonhar com a queda de folhas ou o fim do verão. Não é um mau presságio, mas um lembrete da impermanência e da necessidade de aceitar os ciclos da vida. É tempo de recolha, de deixar ir o que já não serve e de preparar-se para um novo ciclo. Nascidos neste dia, 18 de setembro. Aqueles que nascem sob a influência deste dia especial são frequentemente almas com uma profundidade e uma intuição notáveis. Caracterizam-se por uma sensibilidade aguçada, uma natureza empática e uma capacidade inata de ver além do superficial. Podem parecer, à primeira vista, um tanto sonhadores ou distraídos, mas possuem uma inteligência rara e uma capacidade de compreender conceitos complexos que escapam à maioria. São indivíduos resilientes, capazes de superar grandes desafios com uma fé inabalável. Têm uma forte inclinação para a espiritualidade, para a busca do conhecimento oculto e para a arte. A sua jornada é muitas vezes marcada por momentos de iluminação, onde percebem verdades que outros demoram uma vida a descobrir. Podem ter uma carreira ligada ao ensino, à cura, à arte ou a qualquer área que lhes permita expressar a sua visão única do mundo. No entanto, devem acautelar-se contra a tendência de se isolarem ou de se perderem em pensamentos excessivamente complexos. O seu destino é ser um farol de esperança e sabedoria para os que os rodeiam. Irmãos e irmãs do mesmo nome, os aniversariantes deste dia. Neste dia 18 de setembro, celebramos todos aqueles que carregam nomes sagrados e tradicionais. Honramos particularmente os que se chamam José, Sofia, Ricardo, Irene e Gonçalo. Destacamos o nome José, que significa aquele que acrescenta ou Deus aumenta. As pessoas chamadas José, influenciadas pela figura do santo, são muitas vezes vistas como indivíduos de grande humildade e persistência. Embora possam enfrentar desafios, possuem uma fé e uma força interior que os ajudam a superá-los, atingindo grandes feitos de forma discreta e dedicada. São pilares de apoio para as suas famílias e comunidades. Agora, voltamo-nos para os rituais e as tradições que nos guiam neste dia, ensinando-nos como honrar as energias e atrair a bênção para as nossas vidas. 1. O ritual da elevação da alma e da clarividência. Inspirado pelos voos de São José de Cupertino e pela busca de clareza, este ritual visa ajudar a elevar a sua mente e a encontrar soluções para as suas preocupações. Objetivo: obter clareza mental, discernimento e inspiração para decisões importantes ou para superar desafios. O que vai precisar? Uma vela branca, símbolo de pureza e luz, um incenso de olíbano ou alecrim, para purificação e elevação, um pequeno pedaço de papel e uma caneta. Quando e como realizar? Ao final da tarde ou início da noite, num local tranquilo, onde não seja perturbado. Acenda a vela e o incenso. No papel, escreva a sua principal preocupação ou a pergunta para a qual procura uma resposta. Feche os olhos, respire profundamente e visualize-se a elevar-se acima das suas preocupações, vendo a situação de uma perspectiva superior, como se estivesse a voar. Sinta a leveza da mente, a calma a instalar-se.
Texto para a intenção. Opcional. Com a luz desta chama e a fragrância que acende, peço que a minha mente se eleve e que o véu se desfaça, que a clareza se instale e que a resposta se revele, que a sabedoria divina me guie. Assim seja. O que fazer depois? Deixe a vela queimar até ao fim, se for seguro. Queime o papel com a sua pergunta na chama da vela, visualizando a sua preocupação a dissolver-se no fumo. Espalhe as cinzas ao vento, simbolizando a libertação. Esteja atento aos sinais e às intuições nos dias seguintes, pois a resposta pode vir de formas inesperadas. 2. O ritual da bênção da sementeira interior. Com o outono a bater à porta, este é o momento de preparar o terreno para os seus futuros frutos. Objetivo: abençoar novos projetos, ideias ou metas pessoais, cultivando a paciência e a esperança para o seu crescimento. O que vai precisar? Um pequeno vaso com terra fértil, algumas sementes, de qualquer planta que goste, ou simbólicas para o que quer plantar na sua vida. Um pouco de água. Quando e como realizar? De manhã cedo, ou a qualquer hora em que sinta a necessidade de iniciar algo novo. Sente-se confortavelmente com o vaso à sua frente. Segure as sementes na palma da mão e concentre-se nas suas intenções. O que deseja que cresça na sua vida. Pode ser um novo hábito, um projeto profissional, um relacionamento, etc. Sinta a energia das suas intenções a infundir as sementes. Plante as sementes na terra com carinho, dizendo: com estas sementes, planto a intenção de, diga a sua intenção, que a terra fértil e a água da vida a façam crescer e prosperar. Regue-as suavemente. O que fazer depois? Coloque o vaso num local visível na sua casa e cuide da sua pequena planta diariamente. Cada vez que a regar, lembre-se da sua intenção e visualize-a a manifestar-se. É um lembrete constante de que grandes coisas começam com pequenos gestos e paciência. 3. A oferta de gratidão aos antepassados e à terra. Uma tradição ancestral em muitas culturas que se encaixa perfeitamente na energia de transição do outono. Objetivo: honrar os que vieram antes de nós, pedir proteção e bênçãos para a família e agradecer à terra pela sua generosidade. O que vai precisar? Um pequeno pão, um copo de vinho ou água, algumas frutas da estação, uvas, maçãs, figos e uma vela pequena. Quando e como realizar? Ao anoitecer, pode ser num canto tranquilo do seu jardim ou perto de uma árvore que considere sagrada. Acenda a vela. Coloque o pão, o vinho e as frutas no chão ou numa pequena mesa. Feche os olhos e respire fundo. Chame pelos nomes dos seus antepassados que já partiram, se os souber, ou simplesmente dirija-se aos seus antepassados em geral. Diga: aos meus antepassados, à Mãe Terra e aos espíritos benevolentes deste lugar, ofereço estes dons em gratidão pelo caminho que me abriram e pelas bênçãos que me concedem. Que a vossa sabedoria me guie e a vossa proteção me envolva. Que a terra seja abundante e a colheita farta. O que fazer depois? Deixe a oferta durante a noite. Na manhã seguinte, pode deixar que a natureza recolha a oferta, se for num local natural, ou descartá-la com respeito, enterrando-a na terra se possível. A vela pode ser deixada a queimar até ao fim, sob supervisão. As tradições culinárias deste dia. Neste dia de transição e recolha, a culinária reflete a generosidade da colheita e a necessidade de nutrir o corpo e a alma para os dias mais frios que se avizinham. Pão de broa de milho. Um pão denso e rústico, feito com farinha de milho, muitas vezes adoçado com mel. Simboliza a abundância da terra e a simplicidade da vida no campo. Comer broa neste dia traz sustento e afasta a fome. Sopas e caldos de legumes da estação. Com a chegada do outono,
As sopas reconfortantes feitas com abóbora, couve, batata e feijão são essenciais. Elas representam a preparação para o inverno e a reunião familiar em torno de uma refeição quente e nutritiva. Preparar e partilhar uma sopa neste dia fortalece os laços familiares e traz calor ao lar. Uvas e figos frescos. Frutos da época que celebram a última explosão de doçura do verão. Comer uvas e figos neste dia simboliza a absorção da vitalidade da natureza e a doçura da vida. Podem ser partilhados como um gesto de boa-vinda à nova estação. Vinho novo. Com a vindima a terminar ou a decorrer, o vinho novo é uma celebração da colheita. Beber um copo de vinho novo com moderação neste dia é um brinde à prosperidade e à alegria. Mas, tal como existem rituais para atrair o bem, existem proibições severas, que, se desrespeitadas, podem atrair o infortúnio e a desarmonia. O véu que separa os mundos é frágil, e as energias estão em fluxo. Os principais proibidos deste dia. 1. Evitar discussões e conflitos abruptos. Motivo místico. Neste dia de elevação e busca de paz, a discórdia aberta pode atrair para o seu lar um espírito de desarmonia, que permanecerá por muito tempo, envenenando as relações e tornando cada palavra uma flecha. A energia de São José de Cupertino é de serenidade. Romper com ela é convidar o caos. Consequência de ignorar. Pode gerar rancores duradouros, quebrar laços importantes e atrair energias negativas para o ambiente familiar ou de trabalho, resultando em um ciclo de mal-entendidos e frustrações. 2. Não realizar grandes cortes, cabelo ou unhas. Motivo místico. Para os antigos, cortar o cabelo ou as unhas neste dia é como aparar a sua própria sorte, a sua vitalidade e a sua ligação com as energias que o protegem. Deixa-o exposto às maleitas e aos infortúnios. Acredita-se que pode diminuir a sua força vital. Consequência de ignorar. Pode atrair perdas inesperadas, problemas de saúde menores ou uma sensação de fraqueza e vulnerabilidade, dificultando a sua capacidade de se defender de energias externas. 3. Não emprestar dinheiro ou objetos de valor. Motivo místico. Emprestar o que lhe é valioso é como abrir a porta da sua abundância para que ela escoe. Acredita-se que o dinheiro emprestado neste dia nunca mais voltará na íntegra, e os objetos perderão o seu valor ou trarão azar ao seu proprietário, pois a sua energia fica presa com a pessoa que o recebeu. Consequência de ignorar. Pode resultar em dificuldades financeiras, perdas materiais ou na impossibilidade de recuperar o que foi emprestado, causando ressentimento e desequilíbrio na sua própria economia. 4. Evitar fofocas e julgamentos precipitados. Motivo místico. Julgar o próximo ou espalhar boatos neste dia é como semear ervas daninhas no seu próprio jardim espiritual. A energia negativa que emana voltará a si, distorcendo a sua própria reputação e atraindo mentiras para a sua vida, pois o universo devolve o que foi emitido. Consequência de ignorar. Pode enfrentar calúnias, mal-entendidos e uma reputação manchada, além de sentir um peso na consciência e uma diminuição da sua própria paz interior. 5. Não deixar a casa desarrumada ou suja. Motivo místico. A desordem neste dia é um convite aberto para a confusão e o caos se instalarem na sua vida. Acredita-se que um lar desarrumado atrai espíritos inquietos e energias estagnadas que podem perturbar a paz, causar perdas materiais e bloquear o fluxo de boas oportunidades. Consequência de ignorar. Pode levar a uma sensação de desorientação na vida, a problemas no lar, como avarias ou perdas de objetos, e a um ambiente de negatividade que afeta o bem-estar de todos os que nele habitam. 6. Não quebrar promessas ou compromissos importantes. Motivo místico.
Quebrar uma promessa feita neste dia, especialmente aquelas do foro espiritual ou de grande importância para a sua palavra, é invocar a desconfiança do universo e dos seus guias. As suas palavras perderão peso e futuras promessas terão pouca esperança de se concretizarem. Consequência de ignorar. Pode perder a confiança dos outros, enfrentar obstáculos na realização de futuros planos e sentir uma quebra na sua própria integridade, afetando a sua sorte e credibilidade. 7. Não ignorar os mais velhos ou os necessitados. Motivo místico. Passar ao lado de quem precisa de ajuda, seja um idoso que necessita de um gesto de carinho ou alguém em dificuldades, é fechar as portas à sua própria benevolência e às bênçãos do céu. Acredita-se que tal ato pode atrair a solidão e a privação para a sua própria jornada. Consequência de ignorar. Pode sentir-se isolado, desamparado em momentos de necessidade, e a sua vida pode perder parte do seu propósito e significado, pois a energia de dar é também a energia de receber. 8. Não iniciar viagens longas ou arriscadas, sem uma intenção clara. Motivo místico. Sendo um dia associado a voos místicos, a viagem deve ter um propósito elevado. Iniciar uma jornada sem foco pode desorientar a sua alma e atrair extravios, tanto físicos quanto espirituais. Os antigos acreditavam que viajar sem um destino claro nesta data era como entregar-se à mercê de forças desconhecidas. Consequência de ignorar. Pode enfrentar atrasos inesperados, perigos na estrada, ou sentir-se perdido no caminho, tanto literal quanto metaforicamente, perdendo a sua direção na vida. Que os antigos saberes guiem os vossos passos, e que a luz da sabedoria ilumine o vosso caminho. Que neste 18 de setembro, a vossa alma encontre a sua elevação, e que o vosso destino seja tecido com fios de sorte e de paz. Até a próxima jornada pelos mistérios do tempo. Lendo.